Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, nós estamos na quarta semana do tempo pascal e você deve ter percebido que toda a liturgia, durante toda esta quarta semana, está centrada no Cristo bom pastor. A primeira semana da Páscoa nós escutávamos as aparições do Cristo ressuscitado, mostrando que Ele está vivo. O Deus que nós seguimos é um Deus vivo. Na segunda semana, nós escutávamos aquele discurso, aquela conversa de Jesus junto com Nicodemos. E Jesus que falava sobre nascer do alto, que nós também somos chamados a viver como ressuscitados pela graça do Espírito Santo. Depois, na terceira semana, a partir da multiplicação dos pães, nós vimos Jesus desenvolvendo todo aquele discurso a respeito do pão da vida, mostrando para nós que para viver como ressuscitados, nós precisamos nos alimentar dele mesmo, da Eucaristia. Não basta uma boa vontade, não basta só os nossos esforços. Nós, para vivermos com Deus e para Deus, para vivermos já aqui nesta terra a vida do alto, precisamos ser sustentados, alimentados pelo Cristo, Eucaristia. E agora na quarta semana, nós estamos vendo que este Deus vivo, ressuscitado, que nos alimenta, Ele cuida de nós também. É o bom pastor. E perceba que lindas estas palavras que nós escutamos de Jesus no dia de hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Para viver sendo cuidados por Deus, para viver esta vida nova, esta vida de ressuscitados, precisamos escutar a Deus. Jesus ainda diz: eu lhes dou-lhes a vida eterna, as minhas ovelhas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão, disse Jesus. Veja, gente, que palavra de consolo para nós. Nós que vivemos tempos tão difíceis, de tanta instabilidade, de tanta insegurança, de tantos medos. Um tempo onde nós somos, com muita frequência, tentados a pensar em quem eu vou me apoiar. Onde está a segurança? Porque parece que tudo vai desmoronando.
as instituições, as realidades civis. A gente vai percebendo entre nós na igreja também, parece que os nossos limites humanos vão aparecendo, e se nós não tomamos cuidado, nós deixamos de reconhecer a presença do Cristo, que vai à frente. Ele está na barca de Pedro, Ele está conosco, Ele está comigo, está com você, como bom pastor. Não tenha medo das tribulações deste tempo, das más notícias deste tempo. Diz Jesus, eu sou bom pastor. Se você é minha ovelha, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Eu vou cuidar de você. Eu vou guardar você, eu vou guardar a tua casa, eu vou guardar os teus, os que são importantes para você. O meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos. Deixa essa palavra cair agora no seu coração pela força do Espírito Santo. E renovar a certeza de que você pode caminhar seguro. O meu Pai, que me deu você como ovelha, é maior do que todos. Quais são suas tribulações, angústias, aflições? O Pai das misericórdias é maior do que todos. Confie-se a Ele, diz Jesus. E Ele ainda diz, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Mas ao mesmo tempo, esta grande graça exige de nós alguns passos. Eu e você não podemos nos esquecer que somos ovelhas. E aí repito aquilo que disse no começo. Escutar o Cristo. Escutá-lo a tal ponto que a vida dele seja visível na nossa vida. Como nós escutávamos na primeira leitura de hoje. Os cristãos que por onde passam deixam a marca de céu. E primeiro vem os judeus, que buscam o Cristo, pela pregação dos apóstolos. E eles vão se convertendo, mas também a pregação, como escutávamos na primeira leitura de hoje, chega também aos pagãos. Aqueles que não eram judeus, agora vão também abraçando a salvação. E naquela cidade de Antioquia, eles são pela primeira vez chamados pelo nome de cristãos. Cristão é um outro Cristo. Ovelhas que se assemelham tanto ao bom pastor, que quase que são confundidos com ele. Esses aí são cristãos. Estes aí são iguaizinhos àquele Jesus que morreu e ressuscitou. Queridos, eu e você somos chamados a escutar de tal modo o Evangelho, a palavra de Deus, a vida de Deus em nós, que também sejamos confundidos com Cristo, perdoando no nível de Cristo, amando no nível de Cristo, sendo verdadeiros, autênticos como Jesus, defensores da fé. Jesus viveu para defender a palavra, para anunciar a palavra. Jesus viveu proclamando a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se quisermos ser cristãos, nesses tempos difíceis, precisamos ouvir o Cristo, ouvir a igreja. Barnabé, citado hoje na primeira leitura, é um modelo de um bom cristão. Diz São Lucas aqui nos Atos dos Apóstolos que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Está aqui a receita. Para ser um bom cristão, seja bom, seja boa, seja cheio do Espírito Santo e alimente a sua fé. Deixe a sua fé vibrar, deixe a sua fé transparecer. E aí, para isso, não desista da oração, não desista de buscar o Senhor. Busque alimentar-se do conhecimento de Deus, da doutrina do Senhor. A nossa igreja é tão combatida nestes tempos, mas nestes tempos também está ao nosso alcance o conhecimento da verdade. Busque conhecer mais sobre a fé. Estamos celebrando a memória de Santo Atanásio, que no século IV defendeu a divindade de Jesus contra a heresia ariana. Cadê os defensores da fé hoje? A gente já tem o Padre Paulo. A gente já tem o professor Felipe Aquino. Quantos mais? Quantos mais? E você? Não vai defender a fé católica? O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, cumpriu a missão dele. É a nossa vez.
Santo Atanásio cumpriu a missão dele. É a nossa vez. Na sua casa, entre os seus, nas suas redes sociais. Leve a verdade, o Evangelho. Mas não se esqueça, o melhor modo de evangelizar é com a nossa vida. As pessoas olhavam os cristãos e diziam: eles são um outro Cristo. E sem saber o nome daquelas pessoas específicas, apelidaram como cristãos. Senhor, ajuda-nos a viver de tal modo, unidos ao Senhor, como ovelhas do teu rebanho, que nos assemelhamos ao teu modo de agir, de viver, de anunciar, de defender a verdade, a fé, e que muitos outros, que as nações, todas as gentes, todos os povos, cantem verdadeiramente, Ele está vivo. Que todas as nações proclamem, Senhor, experimentem, temos um Deus por nós, o bom pastor, que morreu e ressuscitou. Põe a mão sobre o seu coração e diga: obrigado, Senhor, porque estás comigo. Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, aquele que é maior do que todos, Ele está comigo. Eu também quero estar com o Senhor. Que eu não te abandone e que, mesmo nos meus limites, eu me deixe alcançar pelo Senhor.